contrato do Arrascaeta está em vias de ser renovado. A gente abre agora espaço aqui para o Flamengo, que joga hoje contra o Bahia, fechando a rodada 31 do Campeonato Brasileiro. E Fábio Sormani, o espaço é seu, porque a gente está falando de Arrascaeta e o Arrascaeta pode tá recuperado, tá recuperando. Qual que é a informação que você tem aí para dar esperança para a nação, Sormani? O que eu tô sabendo é o seguinte, Dani, o Arrascaeta está recuperado, mas eles seguraram um pouquinho, porque eles não queriam mandar o Arrascaeta para a seleção do Uruguai, porque não se sabia exatamente qual seria o procedimento que eles iriam ter com o Arrascaeta lá. Eles seguraram, quando digo o Flamengo, né? Seguraram porque o tratamento está sendo muito intenso então ele não vai jogar hoje contra o Bahia, não joga. Porque se ele jogasse hoje contra o Bahia, os caras do Uruguai iam falar assim, escuta, mas o cara não tá machucado? Entendeu? Talvez ele volte no domingo. É muito possível que domingo ele jogue com a camisa do Flamengo. Ele está recuperado. Agora ele teria 3 jogos para entrar, para recuperar o ritmo de jogo para a final contra o Palmeiras. Esse é o planejamento. O Arrascaeta, então, a informação que eu recebi foi essa. Torcedor do Flamengo, fique tranquilo, ele está em ordem. Foi uma pessoa que me falou, entendeu? Uma pessoa que me passou lá de dentro, uma pessoa que eu conheço, que eu confio, entendeu? Agora, eu não vi, entendeu? Eu não vi, eu não tô lá dentro do Flamengo. É uma informação que uma pessoa me passou, lá de dentro, tá? É só isso que eu queria falar. Não, ótimo. Ô Pascoalzinho, os fiéis da igreja agora acendem uma vela de agradecimento. Uma ou duas, né? Não, porque tem a renovação... Fui eu que inventei esse negócio aí, hein? Fui eu que inventei esse negócio aí, hein? Dos fiéis da igreja? A igreja de Santo Arrascaeta. Ah, mas já caiu no domínio público. Fui eu que inventei essa história aí. Tem devotos aqui nessa mesa. Aqui Vamos nessa mesa tem devotos de Santo Arrascaeta. Não. Quem inventou essa história aí fui eu. Nem vem uma querer pela renovação e uma pela recuperação. Não é, Pascoal? A igreja ganhando filiais agora até 2026. Oi, Pascoal. Eu sou adepto da igreja de São Arrascaeta. Vocês sabem disso. O Arrascaeta joga. Opa! Sem o Arrascaeta, a gente tá vendo que tá jogando o time do Flamengo aí. A gente tá vendo o que tá produzindo o time do Flamengo. Ô, Pascoal. A tristeza que é ver o time do Flamengo jogar. Eu sou da igreja arrasquetiana. Diga, José. Não, eu vou te fazer uma pergunta, de novo, utilizando da sua experiência. O Flamengo apressou, acelerou essa renovação de contrato, porque percebeu a importância do Arrascaeta, Pascoal? O que você acha? Não, José, essa é uma questão que já estava sendo discutida anteriormente, né? Mas que o Daniel Fonseca, acho que você jogou contra ele? Joguei contra ele o centroavante, Zé? Joguei na Juventus, ele estava na Juventus, eu estava na Itália. Daniel Fonseca. Como diria... Ele era bom jogador, chato dentro de campo. Ele lembrava muito o Recoba, fisicamente, né? A feição, né? Muito o Recoba. Como diria o nosso amigo Pedrão, né, Pascoal? Stranger essa negociação, Pascoal? Acceleration? Não, eu não acho que é estranha. Não acho estranha, porque o Flamengo já estava conversando com ele antes, mas teve um problema com o Daniel, porque o procurador, o empresário do jogador, queria colocar no pacote da negociação com o Flamengo mais uma parte do passe do Arrascaeta, que é dele, do empresário. Aí o Flamengo segurou no ano passado, vocês estão lembrados disso, não? Sim. O Flamengo segurou no ano passado a renovação porque iria entrar essa parte e não haveria dinheiro para comprar essa outra parte do Arrascaeta. 25%, agora o negócio não é? da renovação, o Flamengo... exatamente. Agora o Flamengo está numa situação melhor financeira e economicamente, a volta do público aos estádios, as negociações que o Flamengo fez, tudo isso vai, não só as negociações de jogadores, mas os negócios com os patrocínios que o Flamengo arrumou, pode dar uma situação melhor para o Flamengo acertar com o Arrascaeta. E o Arrascaeta atingir o nível de salário do Bruno Henrique, do Gabigol, e aí, porque ele está nesse nível, gente. O Arrascaeta está nesse nível, então ele também chega nesse ponto. Agora você vai discutir, o Sormani sempre fala, ele jogaria no futebol europeu? Depende do time. Tem muito time no futebol europeu que não tem jogador como o Arrascaeta, né? Tem muito time no futebol europeu que não tem um jogador com a qualidade do Arrascaeta para definir um passe, enxergar um companheiro dentro da área, ser aquele debochado, como diz o João Guilherme, de dar aquela levantadinha para o Bruno Henrique vir de cabeça no segundo pau. Então eu acho que ele tem muito potencial,
Mas ele também é um jogador que não é tão reconhecido, por exemplo, no Uruguai. Porque no Uruguai eles cobram mais do Arrascaeta, né? Como eles dizem, pecho frio, que o Arrascaeta tem que sentir mais a camisa do Uruguai. Ele é muito frio para jogar. Então ele tem que sentir mais, tem que vibrar mais com a camisa do Uruguai. Aliás, esse time do Uruguai não tá vendo ninguém, tá vibrando coisa nenhuma, né? Que tomou uma borrachada da Argentina, que eles perderam até o rumo de casa, que eles estão tentando se acertar até agora. Então eu acho que o Arrascaeta é um jogador que merece uma situação também nova para jogar na equipe do Flamengo. E segurando um pouco o jogador, para ele jogar 3 partidas, eu não sei, você jogou, Zé, se 3 partidas, entrando numa, jogando outra, entrando minutos na outra, se isso vai dar condição de jogo para ele, aí eu tenho dúvida. Eu também tenho minhas dúvidas. Mas aí era pior se fosse para a seleção do Uruguai e voltar sem estar recuperado de novo. Não, mas aí é a questão de estratégia do DM do Flamengo, né? Com a convalescência também do jogador, né? Isso é uma estratégia da diretoria e faz parte. Não quero ceder o jogador, eu tô precisando, vou precisar dele lá na frente. Eu acho que é válido, até porque a seleção, quando tem que chamar, e chama e não tá nem aí pro clube, né? Porque quem paga o jogador é o clube, não é a seleção. Eu só acho que essa aceleração, Foi um atraso, na verdade, no retorno, né? De acordo com o professor Mani. Esse pular etapas, né? Esse pular etapas, porque você tem o condicionamento, são 3 jogos. Tá bom, como ele vai reagir ao primeiro jogo? Porque o esforço de um jogo é totalmente diferente de um esforço de treinamento. Sim. No treinamento, por mais que você dê 100%, nunca vai ser a velocidade do jogo. As movimentações, no jogo tem uma coisa que no treino não tem, o fator emocional. Então teu corpo reage de outra forma, a tua concentração, marcação, sim, mas a tua concentração, ela exige muito mais. Então o cansaço físico e mental, ela é bem maior. É bem maior nesse momento. Então, esses 3 jogos, qual é o time do Flamengo que vai dar a possibilidade para o Arrascaeta jogar? O time certo? Ou é o time que agora os caras estão vendo o Arrascaeta, vão dar a bola todinha para ele, todas as bolas, vai lá, Arrascaeta, você decide. Entendeu? Tem uma série de coisas. O Andrés volta hoje também. Sim, mas o Andrés vai estar a 100 por hora. O Arrascaeta a quanto? A 80? 90? Não falei, treinar é uma coisa, você jogar é outra. Como eu falei, Davi Luiz vai jogar? Não vai jogar. Mateuzinho, Isla, Everton Ribeiro. Como isso vai ser administrado com o Renato para justamente chegar no jogo contra o Palmeiras e colocar os caras 100%, e aí o Arrascaeta próximo do 100%, Davi Luiz próximo do 100%, porque nós estamos falando de seres humanos, que podem entrar nessa partida, espero que não, e não sentir nada, como eles também podem entrar numa partida e dar um pique, sentir um incômodo, pedir para sair, porque tudo isso faz parte do futebol, e o emocional é muito grande hoje. O lado emocional para o Flamengo nesse momento é muito grande, porque a pressão está toda lá, não está no Palmeiras. O Palmeiras está jogando descansando, o Palmeiras está tranquilo, estou me preparando, eu só estou olhando o Flamengo lá na frente. O Flamengo tem que olhar para o Palmeiras, só que antes de olhar para o Palmeiras tem que olhar para o seu vestiário, para o seu time. Como que eu vou fazer isso? Então essa inserção desses jogadores, para mim, vai ser um pouco mais complicada. Mas sabe aquela história de final todo mundo quer jogar? Aí eu tô rindo aqui pelo seguinte, o torcedor do Flamengo agora tá te ouvindo falar, ele tá pensando assim, me dá meio Arrascaeta, Sim, me dá só meio Arrascaeta, que já vai fazer diferença ali naquele setor. É o jogo do sacrifício, é o jogo da infiltração, é o jogo da botinha no tornozelo, é o jogo do tratamento até de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para você poder jogar. Esse é o jogo. Esse é um jogo grande, que todo mundo quer aparecer. Nós brincávamos no vestiário, que é o jogo para você aparecer na foto. Você fica o ano inteiro sem jogar, aí você joga 1 minuto, você tá lá na foto, quando o cara vê na banca, fala assim, foi campeão brasileiro. Entendeu? Então tem isso, tem esse sacrifício. O grande problema é, esse sacrifício, ele vai durar quanto tempo? 60 minutos? 45? 90? 120? Entendeu? Porque do outro lado tem uma equipe que também vai explorar isso. Sim, então, claro. O Renato tem que encontrar o equilíbrio para dosar esses caras. Do jeito que está o Flamengo, ele não vai se permitir de forma alguma a ter esses caras fora da escalação inicial. Por mais que... E você na final eu concordo. Exato, na final, o Flamengo, ele pode entrar 30%, mas a hora que sair o papel 1 hora antes, vai estar todo mundo lá.
Boa, vamos só dar uma passada na escalação do jogo de hoje pra gente ver como é que entra em campo esse Flamengo contra o Bahia, porque tem o seguinte, foi a estreia do Renato, o jogo de ida, foi uma goleada do Flamengo e agora a expectativa ela é bastante diferente pra esse jogo de volta, né? Acho que só pra gente fechar aqui esse Flamengo, eu vou falar do Vasco já, hein, porque o Vasco vai ficar na Série B mais uma temporada, não conseguiu subir. Só pra dar uma passada rápida aí, a gente tá olhando o Flamengo que deve ir a campo hoje contra esse Bahia, Facinca, e pra arrematar, acho que isso mostra o tanto que caiu de produção o Flamengo, né? Se a gente pega o primeiro jogo do Renato, que foi contra o Bahia 5-0, se eu não me engano, e olha o jogo de hoje no Maracanã, acho que a expectativa, ela não passa tão próxima do mesmo resultado e do mesmo futebol. Não, porque o meio-campo é um meio-campo que é preocupante de novo, até pela posição do Andreas Pereira. Você tem o Diego com Arão, principalmente o lado do Diego, que é um jogador hoje extremamente lento para essa função, um jogador que na recomposição tem dado muito espaço, um Arão que vai precisar correr por essa posição também, e o Andreas Pereira que vai ficar naquela situação do chamado mata-burro, né? Mata-burro, para quem joga tênis, é aquela linha entre a área de saque e o fundo da quadra, o cara fica ali, não sabe se vai para a rede, se fica no fundo e acaba ficando no mata-burro e acaba tomando a pancada. O mata-burro que a gente fala no meio campo do futebol é isso, né? Vou armar, vou recompor, vou para onde, e aí ele fica com essa instabilidade. Então, a ver como é que vai se desenvolver o meio campo do Flamengo. Boa, deixa eu ler as mensagens aqui, ó, pra gente fechar esse Flamengo. Sou flamenguista, mas concordo com o Sormani. Arrascaeta é um baita jogador, só que não é craque. Banalizamos o termo craque, diz aqui o José Renato Ribeiro. Arrascaeta vai dar 2 assistências na final da Libertadores, diz o Imperador. E, boa tarde. O Flamengo... Ih, rapaz, isso aqui tá feio de ler, hein? O Flamengo passou a perna na seleção uruguaia. O Flamengo fez a opção de recuperar o jogador, né? A informação que o Sormani traz, o Otoniel não gostou. E o Edson Sormani Teodoro fala assim, Sormani, parabéns pelo ótimo rádio Transglobe Filco. Tem um igual, pena que acabaram com a nossa AM, seu radinho que aparece aí do lado. Boa! Olha, diga, Sormani. Não, é um radinho antigo aí. É um radinho antigo, né? Boa, o nosso fã de esporte gostou. O que não tá dando pra gostar muito é a situação...